Lucas, capítulo de número 13, versículos número 22 ao 28. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Palavra do Senhor Deus. Uma palavra muito conhecida, pouquíssimo pregada. Por quê? Porque assusta. Porque assusta. Porque é a mais pura verdade. Palavra do Senhor Deus descrevendo claramente que a maioria das pessoas que professam uma fé em Deus, que professam uma fé cristã, vão perder a salvação da alma. Irão perder a salvação da alma. A maioria é algo assim. É como numa classe de estudante, você tem ali 40, 50 estudantes, e o diretor da escola, os professores chegam e digam: olha, poucos alunos aqui vão passar de ano, os demais vão reprovar. Não vai passar. Ou seja, a notícia já foi dada. Isso era para causar um choque nos que se dizem cristãos. Porque o próprio Jesus já preveu o que vai acontecer no futuro. Inúmeras vezes ele disse. A palavra de Deus já relata o que vai acontecer. Olha, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. A palavra de Deus já relata. Isso era para causar o incômodo. Isso era para causar um certo desconforto. No seguinte sentido: poxa, se Deus já revelou que são poucos que vão se salvar, poxa, será que eu me encaixo nesse grupo pequeno dos poucos? Ou será que eu não me encaixo? Poxa, se eu for a óbito hoje, será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Olha, se Jesus voltar hoje, será que eu sou arrebatado ou será que eu não sou arrebatado? Um exemplo. Isso era para causar, de uma certa forma. Porque, se tratando da palavra de Deus, preste atenção. Isso aqui que Jesus disse não vai voltar atrás, porque ele disse: olha, vai acontecer assim, assim, assado. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras hão de se cumprir. Então não tem como retroceder o que Jesus falou. Já foi previsto, já foi revelado que a maioria das pessoas
seja homens, sejam mulheres, sejam brancos, negros, sejam índios, sejam amarelos, sejam pardos, sejam brancos, sejam ricos, sejam pobres, sejam independente da nacionalidade. A maioria dos homens e mulheres que professam uma fé em Deus, que professam uma fé cristã, de uma certa forma chamado os crentes, de acordo com os textos sagrados, vão perder a salvação da alma. Não serão salvos. Jesus explica os motivos. Jesus diz que essas pessoas vão chegar diante dele e vão questioná-lo, mas Jesus, tem algum erro aí? Olha, nós comíamos e bebíamos na sua presença. E o Senhor está dizendo que não nos conhece? E o Senhor está nos condenando para toda a eternidade longe do Senhor? Mas nós estávamos comendo e bebendo na sua presença. O que isso significa? Nós participávamos da Santa Ceia na sua casa, Jesus, nós comíamos e bebíamos. Olha, Jesus, o Senhor pregava em nossas praças, nossas ruas, ou seja, através dos pregadores, e nós estávamos ali. A palavra de Deus vai além disso. Ela chega a dizer que muitos vão chegar diante dele, vão dizer, mas Jesus, em seu nome nós expulsávamos demônios. Em seu nome nós fazíamos maravilhas. Em seu nome curávamos enfermos, expulsavam demônios, nós dávamos a ordem, o paralítico andava, o defunto ressuscitava, e isso e aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos-se de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não conheço vocês. Então isso era para nos colocar num estado de choque, dizer, poxa, peraí, Jesus está dizendo claramente que muitas das pessoas que usam o nome dele para expulsar demônio serão condenadas porque não é dele. Muitas das pessoas que usam o nome dele para curar enfermos serão condenadas, não são dele. Muitas das pessoas que usam o nome dele, prega a palavra e faz a obra, serão condenadas porque não é dele. Muitas das pessoas que estão dentro da igreja como membros, participando da Santa Ceia, comendo do pão, bebendo do vinho, Jesus diz que serão condenadas porque não são deles. Isso era para causar um espanto quando a pessoa lê um texto sagrado disso. Mas geralmente o que acontece? O leitor lê por ler ou nem lê e o pregador não prega, porque assusta. Mas de acordo com os textos sagrados, isso é triste. Quem dera se toda a humanidade fosse salva. Mas o texto sagrado não diz isso. O texto sagrado, primeiro ele já diz, muitos são chamados. Ele não diz que todos são chamados. Muitos são chamados, já não são todos. Muitos. E desses muitos que não são todos, aí ele diz, poucos são os escolhidos. Poucos são os que se salvam. Os que serão salvos. Então não é simplesmente, olha, eu creio em Deus, eu professo uma fé cristã, eu vou na igreja e isso e aquilo, eu faço a obra. É se questionar, poxa, Jesus está dizendo que a maioria vai se perder. Será que eu me incluo no grupo dos que vão se perder ou dos que serão salvos? Porque ele está dizendo que muitos que cura enfermos não é dele, que expulsa demônio não é dele, que faz prodígio não é dele, que participa da Santa Ceia e isso e aquilo não é dele. Poxa, se tem pessoas assim que não é dele, será que eu sou dele? Será que eu estou de acordo com as leis? Será que eu estou andando de uma forma que agrada a ele aqui nessa terra? Será que eu faço parte dos que serão salvos ou dos que perderão a salvação? E Jesus descreve claramente o que as pessoas fazem. Ele descreve em várias passagens, várias passagens.
tem um porém. Tem algo que é muito complicado. Geralmente, a pessoa ela é convencida que ela está certa estando errada. Preste atenção nisso. Você vê que o grupo das pessoas que perderão a salvação da alma, os crentes que vão perder a salvação da alma, eles vão questionar Jesus de uma forma o seguinte: Jesus, será que o senhor não está enganado? Não. Olha, eu era o crente tal, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia isso. Nós vemos, de acordo com os textos sagrados, que Jesus diz claramente que eles vão questionar Jesus. Em outras, não, espera aí, Jesus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todos os crentes que vão perder a salvação da alma vão questionar de uma certa forma: poxa, Jesus, será que o senhor não está equivocado não? Será que não tem algum engano aí não? Porque eu fazia a coisa certa sim. Então nós vemos que, de acordo com a revelação de Jesus, hein? Não é revelação de pregador não. De acordo com a revelação de Jesus, esses crentes que vão perder a salvação são pessoas que estão vivendo aqui na terra convencidas que estão no caminho certo. E mesmo na hora do julgamento, elas estão convencidas que estão certas também. Porque elas vão questionar Jesus. Mas aí Jesus vem e abre o leque diante delas. A hora que Jesus abriu o leque e mostrar o motivo que elas serão condenadas, ele vai mostrar todos os motivos que as pessoas serão condenadas, e aí não tem como. Então isso deveria nos preocupar. Poxa, então a coisa é séria. Então a coisa é séria, porque ele está dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está aqui na terra professando o nome dele vai ser salvo. Será que eu me incluo no grupo dos que serão salvos ou dos que não serão salvos? Era motivo, deveria ser e deve ser motivo de preocupação. Mas infelizmente o que nós vemos é que não existe uma preocupação nem de quem anuncia o evangelho. Porque é muito mais bonito e atraente dizer: o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor vai te dar um carro 0 quilômetro. O Senhor vai te dar uma mansão. O Senhor vai te dar isso, vai te dar aquilo. Mas em vez disso, Jesus está falando outra coisa. Jesus não está falando que vai dar nada. Jesus está dizendo: olha, ande pelo caminho estreito. Ande pela porta estreita. Porque a coisa é séria. Seria algo a se pensar. Isso serve para mim, isso serve para você, para nós meditarmos. Será que estamos no grupo dos eleitos? Os que serão salvos? Ou no grupo daqueles que vão bater de frente com Jesus e questionar argumentos humanos? E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Palavra do Senhor Deus. Uma outra parábola também, conhecida como a parábola das 10 virgens, que Jesus descreve o acontecimento das 5 virgens prudentes, 5 virgens imprudentes, em outras traduções loucas. Mas o que importa é o seguinte: repare que Jesus monta uma parábola e diz: olha, haviam 10, 5 estavam ligadas, raciocinando. Elas levaram a lamparina consigo e já trouxe uma vasilha cheia de azeite, para caso que quando estivesse acabando o azeite de lamparina, elas pudessem colocar mais azeite e aquela chama não se apagasse. E as outras 5, que eram imprudentes, trouxeram só as lamparinas, não trouxeram o azeite de reserva. Ou seja, as outras primeiras 5, que trouxeram o azeite de reserva, estavam preocupadas em não deixar a chama apagar. É uma parábola, é um simbolismo. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Todas as vezes que a palavra de Deus se refere, não todas as vezes, mas em algumas vezes se refere ao azeite como um símbolo do Espírito Santo. Ou seja, nós temos 5 virgens, 5 pessoas que tinham o Espírito Santo, estavam preocupadas em manter a presença de Deus, se manter em aliança com Deus. Nós temos 5 imprudentes que professavam a fé em Deus, de uma certa forma, mas que não tinha tanta preocupação assim, eram imprudentes. E no dia que o noivo vem, que isso significa a volta de Jesus, o arrebatamento, as que estavam preparadas foram arrebatadas, mas as que não estavam preparadas ficaram. Por quê? Faltou azeite, faltou o Espírito de Deus. Elas não eram prudentes, não se preocuparam. Aí Jesus diz: olha, vigie, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Vocês não sabem o dia que vocês vão a óbito. Vocês não sabem o dia que eu posso voltar. Vocês não sabem o que pode acontecer. Então ande vigiando, como se cada dia fosse o seu último dia aqui na terra. Como se cada momento que você estivesse aqui na terra fosse o seu último momento. Não é que a pessoa tem que andar se despedindo das demais: olha, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então tchau, isso. Não é nada disso. Vigiar, que Jesus diz, olha, vigie, não é você ficar acordado a noite inteira, então não vou dormir, vai que Jesus volta e eu estou dormindo. Não é nada disso. Vigiar é o seguinte, olha, viva cada dia ligado e conectado com Deus. Porque talvez você pense: poxa, hoje eu estou com um problema aqui, eu não vou resolver, mas a semana que vem eu resolvo esse problema e eu me acerto com Deus. Quem garante que até a semana que vem você vai estar vivo e eu vou estar vivo? Quem garante? Assim como Jesus contou aquela parábola, aquele homem que era louco, que destruiu os seus celeiros porque não comportavam toda a colheita dele. E ele diz o seguinte: olha, eu colhi muito esse ano, os meus celeiros não aguentam, não comportam a minha colheita, eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer outros maiores, vou guardar toda a minha colheita. Então ele derrubou aqueles celeiros que ele tinha, os menores, criou outros celeiros maiores, fez, né? E guardou toda a sua colheita. Então estava ali toda a sua riqueza, a sua colheita. Ele disse: alma, come, bebe, descanse em paz, porque você tem muitos bens para muitos anos. Quer dizer, ele pensou que ele iria viver muitos anos desfrutando daquilo. Mas Jesus disse o seguinte: louco, esta noite você vai a óbito, pedirão a sua alma em algumas traduções, mas é o mesmo sentido, você vai a óbito. E o que você preparou, para quem vai ficar? Você juntou tesouros na terra, mas não ajuntou tesouros no céu. Você se preocupou com a sua vida aqui na terra, e não é errado se preocupar com a vida na terra. O problema é quando não se preocupa com a pós-vida, depois da morte. Aí Jesus diz: ajuntar esses tesouros no céu, o que? Andar em aliança com Deus.
Então, a palavra do Senhor Deus nos ensina através de inúmeras passagens, através de inúmeras parábolas, o perigo que há de nós vivermos nessa terra sem nos preocuparmos com o que vai acontecer depois que nós formos a óbito. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar passagens, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos orientando, Jesus Cristo nos orientando, os profetas orientando, os apóstolos orientando, inúmeras passagens que o ser humano tem que andar aqui nessa terra de acordo com a lei do Criador. Porque se ele vier a faltar fora da lei do Criador, fora das leis de Deus, ele vai perder a salvação da alma. De acordo com os textos sagrados. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. É a palavra que diz isso. Como a palavra do Senhor Deus diz, olha, se um justo se desviar no último dia, toda a sua justiça que ele fez eu não vou levar em conta, não. E se um ímpio se converter no último dia, toda a injustiça que ele fez, eu esqueço, eu apago. Então repare como que é o peso, como que é a situação. Ou seja, a pessoa ela pode andar até no caminho certo, aí ela pega e diz, agora eu vou desandar, depois eu volto no caminho certo, e a hora que ela desanda, se ela for a óbito. E se a hora que ela desanda acontece alguma coisa? É aí que está o X da questão. Então a palavra de Deus nos leva a refletir no seguinte: nós temos que viver cada dia como se fosse o último. A palavra diz que nós não temos poder para acrescentar um dia a mais à nossa vida. O próprio Jesus diz, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com amanhã. Então nós temos que nós temos que viver cada dia como se fosse o último. E está sempre ligado, será que estamos mesmo em aliança com Deus? Será que estamos mesmo agradando a Deus? Será que se Jesus voltar agora, nós somos arrebatados? Será que se formos a óbito agora, seremos salvos? Ou será que tem alguma coisa que impede? Ou será que tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra? Tem, mas eu vou consertar daqui um mês. Quem garante que daqui um mês nós vamos estar vivos? Então, a palavra de Deus é assim. Ela abre o jogo, ela esclarece para que nós venhamos compreender e entender. Lucas, capítulo 17, versículos 33 ao 36 diz: quem tentar preservar a sua vida, a perderá. E quem a perder, esse a salvará. Digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão em uma cama. Uma será levada e a outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Palavra do Senhor Deus, escrevendo o arrebatamento. E Jesus falou sobre arrebatamento. Isso não significa que ele falou no sentido literal, que a cada 2 pessoas uma sobe e a outra fica. Não é no sentido literal. O que ele quis dizer é que alguns serão arrebatados e outros ficarão. É isso que ele quis dizer. Não quer dizer que se tiver 2 pessoas juntas dormindo, um é arrebatado, outro fica. Pode ser que as 2 sejam arrebatadas, pode ser que as 2 ficam. Se tiver 2 pessoas no campo trabalhando, usou o campo porque era o contexto daquela época. A maior parte do trabalho era no campo, então a pessoa diz, mas se eu estiver trabalhando na cidade não vou ser arrebatado. Não tem nada a ver. Nós temos que entender o seguinte: Jesus, quando ministrava, preste atenção, ele usava o contexto da época. É por isso que nas ministrações de Jesus, nas parábolas, você vê ele usando muito pastor, ovelha, todo o contexto da época, porque naquela época era comum os pastores de ovelha
cuidaram das ovelhas no deserto. Naquela época, as pessoas trabalhavam no campo, lembrando que os judeus, ainda naquela época, a grande maioria eram agricultores, eram lavradores, cuidavam de ovelhas, eram pastores. Então ele usava o contexto daquela época para montar as parábolas, para que eles viessem a compreender. Se fosse nos dias de hoje Jesus ministrando, talvez ele ministraria uma parábola da seguinte forma: estarão duas juntas trabalhando numa fábrica, uma será arrebatada, a outra será deixada. Talvez ele usaria, no contexto de hoje, ele montaria uma parábola assim. Porque a grande maioria das pessoas hoje vivem em metrópole, vivem em cidade e não no campo. Porém, nós temos que entender o contexto daquela época. As pessoas, a grande maioria, viviam no campo. Então, o que Jesus disse? Algumas vão e outras ficam, mesmo professando uma fé nele. Por quê? Porque não está de acordo com alguma coisa. Porque ele não faz acepção. Olha, eu vou levar o mais bonitinho. Não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor Jeová, Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, não olha para a aparência física, não olha para a cor de pele, não olha para nada disso. Se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, o grau intelectual, se tem alguma deformação, se tem algum problema de saúde, ele não olha para nada disso. Ele deixou muito bem claro quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé. Samuel pensava que fosse Eliabe o escolhido, e Deus disse: não, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o que está por dentro. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, por que ele vai escolher alguns e outros não? Não é a aparência física, não é a cor da pele, não é o conhecimento, não é o intelecto, não é se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é magro, se é gordo. Não é nada disso. Os que ficarem, alguma coisa tem que não está de acordo com a palavra de Deus. Alguma coisa tem aí. É isso que a palavra orienta. Tem alguma coisa que não está de acordo. Então, se tem em mim ou em você alguma coisa que não está de acordo com a palavra, isso nos coloca nesse grupo de excluídos da presença dele. Então, que isso sirva de lição para que nós venhamos meditarmos, refletirmos se tem alguma coisa ou não. Mas não é de acordo com o que nós pensamos, é de acordo com a palavra. De acordo com a palavra. A maior revelação que existe é a palavra de Deus. Não fique atrás de revelação de pregador e pregadora aí não. A maior revelação que existe já está escrita na palavra. É essa aí. É a que está escrita. A revelação é essa aí. Tem alguma coisa ali que nos condena? Se tem, temos que consertar. Então, esta é a palavra de Deus. Fica aí essa mensagem para meditarmos.